Boa noite, gente. Então, nesse vídeo de agora, a gente vai ver o segundo caso de como escrever uma função racional por meio de fatores lineares. A diferença do caso anterior é que esses fatores lineares não são todos distintos. Pode ser que algum desses fatores lineares tenha multiplicidade. Então, o que é multiplicidade? Pode ser que eles se repitam no processo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um dos fatores são iguais, então eu tenho termos quadráticos ou termos cúbicos, então depende muito do grau do polinômio. Se isso acontecer, a gente vai escrever essas frações parciais por meio dessa operação aqui, ó, no meio dessa fração. Onde eu posso considerar elementos aqui, só tem os termos que se repetem com multiplicidade K. Mas eu posso ter outros elementos também, como no caso anterior, que são distintos e que não está escrito aqui, tá? Então, eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro para vocês de como fazer isso, né? Então, por exemplo, lá no problema, no exemplo que eu peguei lá para o material instrucional, eu coloquei um polinômio escrito da seguinte forma, já fatorado. Então, ele já, às vezes, aparece assim. Não necessariamente o polinômio, ele não está fatorado para ser resolvido, né? Ele já aparece fatorado embaixo. Então, qual seria o problema de uma situação dessa, sendo que ele já está fatorado? O problema é que esse carinha aqui, x mais 1, ele está elevado ao quadrado. Isso significa que ele está se repetindo, porque é como se fosse x menos 2 vezes x mais 1 vezes x mais 1. Então, ele se repete, esse termo x mais 1. Então, cada vez que ele se repete, a gente conta como se fosse uma multiplicidade. Então, se ele se repetir 2 vezes, multiplicidade 2. Se for ao cubo, ele vai se repetir 3 vezes. Então, multiplicidade 3. E assim por diante, tá? Como que a gente vai escrever uma fração parcial com carinhas que tem multiplicidades? Então, a gente vai fazer da mesma maneira. O início é exatamente o mesmo. Só que, em vez de eu considerar, eu vou colocar um A, x menos 2, mais um B, x menos 1. E eu não vou... x menos 1 não, x mais 1. E aqui o próximo seria C. E como ele se repete, x mais 1 também, né? Mas, se eu escrever desse jeito, esses dois caras aqui, eles são iguais, né? Então, a gente não escreve dessa maneira quando tem multiplicidade. Eu considero um fator igual ao que está escrito aqui e um fator menor, com um grau menor. Então, eu decomponho ele. Então, assim, eu posso ter um fator que está ao quadrado e posso ter também elementos que são mais simples, que é só formado pelo elemento que compõe o x quadrado, lá, o x mais 1 ao quadrado, que é o fator original. Então, eu posso ter essas duas situações. Se eu tiver lá, então, um x ao cubo, como que eu faço? Aí, eu considero um cx mais 1 ao cubo, um bx mais 1 ao quadrado, mais um ax mais 1. Então, eu vou diminuindo as potências, mas eu tenho que considerar todas as potências abaixo dessa multiplicidade. Pode aparecer nas nossas operações, na hora de escrever a fração, todas as possíveis frações, tanto original ali, com a potência, quanto os graus menores delas, tá? Então, eu tenho que considerar essas situações todas. Então, como que eu posso fazer para resolver essa operação? Então, o procedimento de resolução é o mesmo que eu apresentei no anterior. Eu multiplico todo mundo. Como aqui esses dois caras têm a mesma base, eu não preciso fazer um x mais 1 ao cubo. Eu considero só a potência maior e os caras diferentes, tá? Para poder fazer essa conta. Fica mais simples. Se eu quiser considerar o x ao cubo, posso?
Pode, mas você vai fazer muito mais continhas sem necessidade, tá? Então, se tiver multiplicidade, na hora de montar o mínimo, considera apenas o x mais 2. É como se a gente estivesse fazendo continha com fração, gente. Então, ó, por exemplo, lá, se eu tiver 1 sobre 2 mais 3 sobre 4, o mínimo não vai ser 8, o mínimo é 4, porque o 4 é como se ele fosse o 2 com uma multiplicidade, tá? Então, o mínimo, em vez de ser 8, dá certo de fazer? O denominador comum como sendo 8? Dá certo, mas eu faço conta a mais. Se eu considerar como 4, eu vou fazer muito menos contas. Muito menos conta é boa, né? Vou fazer menos continhas. Então, a ideia é mais ou menos isso, tipo, considerar se o número é formado pelos outros denominadores, lá pelo produto dos outros denominadores, é como se eles fossem como se a gente pudesse fatorar eles em termos dos outros. Então, eu posso considerar sempre o número maior e não o produto deles. Nesse caso também, então, em vez de eu considerar o produto dos dois, eu considero o número maior, que seria a potência maior aqui que a gente tem, certo? Essa potência, então, vai ficar assim. Eu vou escrever aqui pra gente ver como que vai ficar. Se eu tirasse mínimo, ficaria da seguinte maneira. O denominador, x menos 2, que é um termo diferente. Esses dois que têm a mesma base, eu considero apenas o carinha que tem a potência maior. Pensa lá que nem anteriormente a gente tinha feito. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Se eu pegar esse cara e dividir por esse x menos 2 com esse x menos 2 se cancelam e sobra só o x mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais. Se eu pegar esse termo aqui de baixo e dividir por esse cara se mantém, e esse cara aqui é como se perdesse o quadrado, perdesse um dos fatores e ficasse apenas x mais 1. Então, vai ficar b, x menos 2 fica, x mais 1 fica. Fica sem quadrado, mas fica, né? Se eu pegar esse cara aqui e dividir por x mais 1 ao quadrado, os dois termos quadráticos somem e sobra apenas x menos 2. Então, mais c, x menos 2. Tá, montei a conta. Agora, o que a gente faz? Então, nessa situação, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar e resolver todos os números, todas as operações que estão indicadas. Inclusive, esse quadrado aqui a gente vai abrir usando o produto notável. Se eu não quiser abrir usando o produto notável, pode abrir fatorando, mesmo abrindo a continha e fazendo distributiva, que dá certo também, tá? E faz todas as contas possíveis e depois a gente começa a reorganizar, colocando em evidência todas as potências de x, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, gente, é continha, tá? Primeiro, abre esses carinhas aqui. Vou abrir esse cara aqui que tá ao quadrado. Então, vou continuar indicando aqui a multiplicação. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, 2x, mais quadrado do segundo, que é 1. Vou fazer a multiplicação dos fatores aqui que tem x e vou deixar o bem indicado. X vezes x, x ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 2x, x vezes 1 mais x, menos 2 vezes 1, menos 2. E esse cara aqui eu vou repetir, x menos 2. Tudo isso está dividido por x menos 2 vezes x mais 1 ao quadrado. Tá, vou pegar uma outra folha para a gente continuar essa continha. Vou tentar manter a conta aqui no nosso espaço, para a gente não se perder, né? E a gente vai fazendo até onde der. Então, igual. Agora, a gente vai pegar esse cara A e vou distribuir para todo mundo que tá dentro do parênteses. Então, vai ficar ax ao quadrado mais 2ax
mais A. Aí, eu vou fazer a mesma coisa com o B. Dividir ele para todo mundo. Esses dois aqui, que são termos semelhantes, eu posso somar. Então, eu tenho menos 2x mais x, vira menos x no final das contas, tá? Então, vai ficar bx ao quadrado. Aqui fica menos x, então fica menos bx. E menos 2 vezes b, menos 2b. E aqui vai ficar cx menos 2c. Tudo isso dividido por x menos 2, vezes x mais 1 ao quadrado. Beleza. Agora, o que falta a gente fazer? A gente pode colocar as potências, a maior potência que tem de x é x ao quadrado. Então, a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência e colocar os termos que estão multiplicando o x quadrado. Então, tem o a e tem o b. Então, dentro desse parênteses vem o a mais o b, que está multiplicando o x quadrado. Mas, agora a potência que a gente vai analisar é só o do x elevado a 1. X, né? Então, os carinhas que tem x. Esse cara tem x, esse cara tem x, esse cara tem x. Então, quem que vai sobrar? Se eu tirar x, esse termo sobra 2a. Se eu tirar x, esse termo sobra menos b. Se eu tirar x, esse termo sobra mais c. E agora, eu vou juntar quem é termo independente. Vou colocar uma cor diferente aqui, porque senão a gente vai se confundir. Então, quem é independente. Esses carinhas aqui são valores independentes. Então, eu vou colocar entre parênteses também para seguir o mesmo padrão. Então, vai ficar a menos 2b. Ainda tem o menos 2c, né? Menos 2c, fecha parênteses. Todo mundo dividido por x menos 2, vezes x mais 1 elevado ao quadrado. Tá, o que a gente faz? Depois que a gente chega nessa parte onde está todo mundo em evidência, aí a gente compara com a equação inicial. A equação inicial era essa daqui, ó, x menos 2. Então, lá em cima, tem que fechar x menos 2. Para isso, eu vou comparar lá o coeficiente do x quadrado. Como lá em cima, vou guardar essa informação aqui do lado para a gente não perder, né? Tem que dar x menos 2 lá em cima. Então, assim, como lá em cima tem que dar x menos 2, a gente vai comparar assim, ó. Esse cara que tá na frente do x quadrado não tem aqui. Então, esse cara que tá na frente do x quadrado tem que ser 0 na nossa conta. Então, a mais b, não tenho com quem comparar, então a gente recompara com 0. O cara que tá na frente do x aqui é 1. Então, esses carinhas todos que multiplicam o x tem que ser 1. Então, 2a menos b mais c tem que ser 1. E esse cara que está independente, que é o a menos 2b menos 2c, que é o cara independente de x, tem que dar igual ao cara independente de x aqui, que é o menos 2. Então, vejam vocês que agora a gente tem um sistema linear com 3 equações e com 3 incógnitas. Uma equação dessa, a gente resolve por escalonamento. Então, quem não lembra de escalonamento, tem que procurar pesquisar um pouquinho sobre o assunto e resolver o escalonamento. Tem uma opção diferente de escalonamento de fazer? Tem. Nesse caso aqui, tem. Nem sempre dá certo para todos. Na verdade, tem 2 maneiras que vocês podem utilizar para fazer isso, gente, que é o método de Cramer, que aí envolve determinante. Eu não acho assim, tem gente que acha mais fácil, eu acho mais fácil escalonar, então depende muito da perspectiva de cada um. E tem também a ideia que, nesse caso, é simples de fazer, porque aqui é 0, e aqui eu só tenho 2 incógnitas, não tenho 3. Mas, assim, se não fosse dessa maneira,
o jeito mais fácil seria o escalonamento, tá? Lá lá no material que eu preparei para vocês, eu fiz por escalonamento. Aqui, eu vou fazer de uma maneira, assim, que eu acho que é prático também. Que daí recai, é como se fosse uma alternativa, caso vocês não conseguirem fazer o escalonamento, tá? Então, assim, ó, isola uma das variáveis aqui, ó. Então, vamos isolar aqui, vou fazer de verde. Ó, A vai ser quem? Menos B. Aí, eu reescrevo as duas equações aqui com base na informação que eu tenho anterior. Então, vai ficar, no lugar de 2A, vai ficar menos 2B, menos B, mais C, igual a 1. No lugar do A, vai ser menos B, menos 2B eu vou repetir, menos 2C vou repetir, igual a menos 2. Então, eu consigo reescrever esse sistema, então, usando só essas duas equações. Então, pega essas duas equações e vamos reescrever aqui. Então, vai ficar menos 3B mais C igual a 1. E aqui também vai ficar menos 3B menos 2C igual a menos 2. Tá. Já tem valores iguais. Então, o que eu posso fazer? Multiplicar por menos 1, só para mudar o sinal de um deles, porque eles têm que ter o mesmo valor, mas com sinal oposto. Então, vai ficar 3B positivo, menos C, menos 1. O de baixo eu repito, para ficar igual ao anterior. Soma esses dois carinhas. Beleza, esse com esse cancela. Esse com esse vai dar menos 3C igual a menos 3. Se menos 3C é igual a menos 3, quanto que vale o C? O C vale 1. Então, a gente chega na primeira resposta que a gente procurava. Aí, a gente vai procurar as outras incógnitas para a gente ver o que acontece com elas. Para encontrar o valor de B, eu posso voltar para qualquer uma das equações que eu tenho aqui, ó, nesse sistema que era equivalente, né? Então, eu vou pegar a primeira equação, 3B, negativo, né? Mais C, que é 1, é igual a 1. Então, peguei a primeira equação para a gente fazer essa conta. No caso aqui, ó, menos 3B é igual a 1 menos 1, que resulta que menos 3B vale 0, certo? Tá, se 3B vale 0, quanto que vale o B? B também vai valer 0. Se B vale 0, então quanto que vale o A? Aí a gente tem que voltar lá naquela primeira continha. Lembra dessa continha aqui onde eu isolei o A e calcular quem que é o valor do A. Então, o A vai valer menos B, que seria menos 0, portanto, A vale 0. Tá, encontrei o valor das três variáveis. Então, como que a gente vai fazer? Então, a partir do momento que eu encontro quem é o A, B e o C, que seriam os numeradores das frações, eu posso reescrever nossa fração inicial. Então, eu vou voltar lá no nosso problema inicial, para a gente reescrevê-lo. Então, nossa fração inicial é essa daqui. Se vocês forem ver, gente, não sei se vocês vão encontrar o erro da professora. Se vocês forem ver, ó, o A é 0, x menos 2. O B é 0, x mais 1. E o C que a gente tinha encontrado vale 1, x mais 1 elevado ao quadrado. Tá, esses dois termos somem e fica só 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tá, qual é o erro da professora que eu tinha comentado? Lá no nosso problema, vocês vão ver que no material que a gente está estudando, isso aqui é menos 3. Então, eu copiei errado lá do enunciado. E aí, a gente chegou numa conta diferente lá do problema que a gente tinha no material. Se vocês forem ver, esse cara e esse são iguais.
Então, eles se cancelam. Como eles se cancelam, sobra quem lá em cima? Sobra, não é que não sobra nada. Sobra sempre o elemento neutro da multiplicação. É como se esse cara estivesse multiplicando 1. Então, sobra 1 e o carinha de baixo, que é o que a gente chegou aqui, né? Então, assim, precisava escrever todas essas contas para chegar nisso? Não precisava, porque era só simplificar. Mas, como a professora não percebeu isso, que copiou a conta errada, então a gente fez as contas e chegou em algo equivalente. Mas, assim, valeu pela prática, tá? Então, se fosse um número diferente ali, o procedimento seria o mesmo. A única coisa que iria mudar é que os valores do A e do B poderiam, um deles será, mas não todos, e encontrar valores diferentes para eles, tá? Mas fora isso, não tem nada de errado. Mas caso vocês se depararem numa situação dessa, não precisa fazer tudo isso que a gente fez. Só simplifica que facilita a vida de vocês, tá bom? Então, esse é o segundo caso. Aí a gente vai fazer os outros vídeos para estudar os demais casos, beleza? Então, conversamos, gente. Aguarde o próximo vídeo que logo eu envio para vocês. Tchau, tchau.